Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia. Deus abençoe os meus irmãos, todos quantos assistirem a este discipulado, esta lição. Nós estamos na lição 9 e na primeira ministração, e o assunto é a ceia do Senhor e os seus discípulos. O texto, ele se encontra em Mateus, capítulo 26, versos 17 a 30, o qual nós passamos a leitura agora. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos então comentá-la. Este verso 17, o primeiro do nosso texto, ele diz: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Então, a festa dos pães asmos, ela acontece todos os anos para o povo judeu, que ainda está na lei, e ela tem 7 dias de comemorações. Então, são 7 dias. No primeiro dia da festa dos pães asmos, então se celebra a Páscoa, a última Páscoa, a Páscoa em que Cristo participou dela, a última. Os pães asmos significa pão sem fermento. E o fermento, ele tem uma conotação para o povo judaico de pecado. Então, por isso que o pão que foi servido e é servido para aqueles que comemoram a Páscoa é sem fermento. Pão sem fermento, com ervas amargosas e com o cordeiro. E vamos continuar, verso 18. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, eles obedeceram ao Senhor, foram, encontraram o homem lhes mostrou a sala, era uma sala onde se faziam as refeições. Eles prepararam tudo, como em seguida vai dizer, verso 19 diz: E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa.
Então, obedeceram o que o Senhor Jesus disse, foram e prepararam a Páscoa. O que é preparar a Páscoa? Então, eu creio que lá pelas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, eles então sacrificavam o cordeiro, né, o carneiro de 1 ano sem defeito, e o assavam, e também preparavam o pão asmo e as ervas amargosas e o vinho. E esta era a comida que eles participavam para a Páscoa. A Páscoa ela foi instituída para o povo judeu quando da saída do Egito, né? No momento da saída do Egito, Deus ordenou a Moisés que instruísse o povo que a última praga, a praga que iria destruir, ia matar todos os primogênitos dos egípcios, tanto de animais quanto de meninos ou homens, né? Todo primogênito, ser humano. E para os judeus, eles sacrificaram, instruídos, sacrificaram cordeiro também, de 1 ano, pegaram seu sangue, passaram nas vergas das portas, e o anjo da morte passava e não matava ninguém, porque eles estavam obedecendo a palavra que lhes foi dada, e assim morreram muitos dos egípcios e muitos animais também. Mais dos judeus, nem animais, nem seres humanos morreram, quer dizer, nenhum primogênito morreu. E desde então, eles vêm comemorando, né, a Páscoa, em que a oferta, o sacrifício, é um cordeiro, um animal, né? E por que eu disse que é a última Páscoa? Porque foi substituído, houve uma transição, que onde o sacrifício era um animal, um cordeiro, passou a ser o Cordeiro de Deus, Jesus, o sacrifício. Então aqui nós temos a transição entre a Páscoa e o início da ceia. Então a primeira ceia aconteceu neste momento em que o Senhor aqui vai instruir, nós já vamos ver. Bem, e diz aqui o verso 20, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. À tarde, existiam 2 tardes. Uma do meio-dia às 3 da tarde e outra tarde das 3 às 18. Então, entre 15 horas e 18 horas, Jesus, então, foi participar da ceia, quer dizer, da Páscoa, inicialmente Páscoa. Então, verso 20, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? A tristeza era uma angústia, né? Porque, meu Deus, eles estavam conscientes. Jesus já tinha dito que iria acontecer, mesmo porque quando ele disse o meu tempo está próximo, significava justamente a partida dele deste mundo. E eles se angustiaram, né? E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, queridos, aqui vamos falar da lição em si. A lição ela tem como propósito nos revelar o que é a ceia, né? A ceia é um momento muito especial. A ceia é um momento de intimidade, onde nós e Cristo, o sangue dele, a sua carne, ele conosco e nós com ele.
Ele em nós com ele e nós com os irmãos e com ele. É uma intimidade do corpo de Cristo, né? E nesta intimidade, Jesus, ele já sabe os nossos pecados. Ele sabia qual era o pecado de Judas. Então disse, tem um aqui que vai me trair. Era dos discípulos dele. E isto aqui também nos faz refletir, né, se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos cumprindo, se nós estamos fazendo parte, né, da obra do Senhor, ou estamos traindo, não fazendo, porque quando eu deixo de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, eu dou um testemunho ruim. E alguém vê esse testemunho ruim e acaba usando aquilo como desculpa para também cometer pecado. Então, é muito importante, né, essa sinceridade com o Senhor. Então, eles teve essa questão. Foi revelado então, Jesus disse, enquanto comiam, verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, ou melhor, 25, e respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu disseste. Verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, ou seja, dando graças ao Pai pelo pão, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Você sabe que Jesus estava vivo, Jesus estava ali com eles, mas a questão é o que Jesus estava instituindo a partir desta ceia, para todas as outras ceias das quais nós hoje participamos. Jesus está presente. Jesus nos é trazido, né? Espiritualmente, nós somos fortalecidos pela comida de Jesus e pelo seu sangue. Nos traz vida eterna, né? A nossa vida eterna, ela está com Jesus, porque nela ninguém mexe. Com os homens aqui, talvez até negociassem, sei lá, mas deixe isso para lá. Então vamos lá. Jesus está em comunhão. Jesus está em nós. O pão nós ingerimos e nos fortalecemos com ele. E o vinho também, né? Que era representando o sangue de Jesus. Então diz, e tomando o cálice e dando graças, novamente, deu-lhe, dizendo, vou ler novamente, verso 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Então você pode presumir aqui que Judas já não estava mais aqui. A partir do momento que foi revelado que Jesus era o traidor, ele certamente dali deu fora. Então, os outros participaram. E o Senhor diz, tomem todos. Por quê? Porque é aliança. Nós temos uma aliança. Esta aliança foi aqui. Ela é, toda vez que nós participamos da ceia, ela vamos dizer assim, relembrada a nós. Nós temos uma aliança porque nós participamos do pão e do vinho. Então ele diz, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, aquele sangue foi derramado para remissão, é perdão, né? Remissão é nos comprar das trevas e levar para si. Então Jesus fez isso. Então o sangue é o acordo. E neste acordo, ou aliança, é onde está ali, vamos dizer assim, toda vez relembrando de que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. E essa aliança é no seu sangue. É o que está escrito aqui. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para
remissão dos pecados. Não é por todos, é por muitos, muitos quais? Aqueles que convidaram, receberam a Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, aqueles que fizeram a aliança. Os outros não estão. Então, verso 29 diz: E digo-vos que desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então vamos lá. Jesus, ele estava ali participando, né, junto com eles, tomou do vinho e disse: não mais tomarei. Por quê? Porque dali, como você vai ver, terminaram a ceia, cantaram um hino, foram para o Monte das Oliveiras, lá chegaram o traidor e aqueles que o levaram, foi para o julgamento, passou a situação em que Pedro o trai, né? Diz que por 3 vezes Pedro negou ser seu discípulo, tinha acabado de participar da ceia. Negou a Jesus, né? Por 3 vezes. Em seguida, Jesus foi esbofeteado, foi colocado uma venda nele, bateram com chicote nele, arrancaram sangue, eu creio que até pequenos pedaços de carne, porque aqueles chicotes, eles tinham um tipo de tinha uns negócios presos, né? Que quando batia, acabava arrancando. Então Jesus sofreu a noite toda e passou, eles zombaram dele, crucificaram, né? Colocaram a cabeça, primeiro colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, certamente que sangrava pela cabeça, sangrava nas costas, e ainda zombavam dele. Profetiza agora quem te bateu. Então o Senhor passou a noite toda nesta situação. De manhã levaram Jesus, então, para o Gólgota, onde ele seria crucificado. Deram uma cruz para ele carregar. E você imagina como é que estavam as forças de Jesus passando essa situação toda, a noite toda. Então, visto que Jesus caiu, né, na caminhada, então vinha um homem do campo, Simão o Cirineu, porque era de Cirene, uma cidade. E então esse Simão carregou a cruz até o Gólgota, né, que é caveira, significa caveira. 9 horas da manhã, Jesus, então, é crucificado. Das 9 até meio-dia, olha o sofrimento, 3 horas de sofrimento. Ele estava pendurado pelas mãos e pelos pés, com todo o seu peso, pendurado. Meio-dia, as trevas vieram sobre todo o mundo. Então se formou as trevas, rochas se abriram, o templo, o véu que existia no templo, foi rasgado de alto a baixo. E então, 3 horas da tarde, Jesus faleceu. Você veja quanto tempo Jesus ficou pendurado. 6 horas. Eu imagino o sangue que descia pelos seus pés, porque quando a gente está em pé, a pressão, ela acontece, pelo menos no meu entendimento, mais nos pés. Então o sangue escorreu todo. E aí, 3 horas da tarde, ele faleceu. Meu Deus, por que me abandonaste?
Então ele recebeu todos os nossos pecados. Ele ficou 6 horas pendurado por amor a mim, por amor a você. A ceia, ela vem relembrar isso. Ela vem relembrar e anunciar a morte do Senhor. Esta morte, este sofrimento, até que o Senhor volte. É um momento de comunhão com Jesus, com os irmãos e com Jesus, e Jesus com os irmãos. É uma intimidade. Jesus estava aqui com os seus discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele, se sentou à mesa com aqueles que lhe eram íntimos. Esta intimidade, este relacionamento que você vai relembrar na ceia. Você pode estar ali com todos os irmãos, mas você imagina que você está na presença de Jesus e que Jesus sabe muito bem tudo a seu respeito. Comeram os pães asmos. Significa que comeram o pão sem pecado. Então, por isso, confessamos nossos pecados, nos arrependemos deles antes que possamos cear. Antes de participar do pão e do vinho, devemos confessar os nossos pecados. Os pães sem fermento chamam-se asmos da sinceridade, sem pecado. Amém, queridos? Aí depois diz, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo no reino do meu Pai. Então Jesus passou esses momentos que eu acabei de explicar, e nesse momento certamente ele não bebeu mais vinho. Morreu, ressuscitou, foi para o Pai. Então no dia em que a sua vinda, em que nós passarmos pelo julgamento, pelo trono de Cristo, nós depois certamente sentaremos à mesa, quando Jesus conosco tomará o vinho, não o vinho da terra, mas o vinho do céu. Então, na verdade, a descrição deste versículo está um pouco meia confusa, mas é um vinho novo, um vinho que não é da terra, é um vinho que é do céu. E ele se sentará à mesa conosco, já no reino do Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É isto. Relembre então esta coisa maravilhosa, que é este amor, o que me bate forte. É o sofrimento de uma noite toda e de 6 horas pendurado, sangrando, para que eu e vocês fôssemos salvos. Somos um povo privilegiadíssimo. Por isso devemos adorar, exaltar. Devemos ser muito sinceros, confessar as nossas culpas e ficar íntimos com Ele, porque o seu sangue foi vertido para isso. Amém? Vamos orar. Grande e todo-poderoso Deus, te damos graças pela tua palavra que nos traz esclarecimento através do teu Santo Espírito sobre o ocorrido e sobre tudo quanto o Senhor nos veio mostrar, veio participar e veio nos ensinar a ser como eles. A palavra discípulos é para que nós pratiquemos a nossa vida terrena como Jesus o fez. Amando o Pai, tendo em nosso coração um desejo ardente de fazer a sua obra. Que esta palavra, ela seja como semente lançada em terra esta que é os nossos corações, seja agasalhada e frutifique para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.